Agora, uma coisa que o Vitor acabou de falar que é muito bacana, que isso é muito bacana para quem está vendo, né, começando, são esses diversos nichos de mercado. É Assim, tem uma gigante. infinidade E de possibilidades, eu também acho. possibilidades e o cara fica ali realmente bem, né, assim, É. focado só ali no... E eu falo assim que o profissional que está começando, ele tem que, assim, se está na faculdade, aproveitar para fazer muitos estágios. Para mim foi muito Sim, diferente. prática. Eu Falta trabalhei pra com o gente Giovanni hoje. Borges, que é um grande arquiteto que eu Show. adoro. Ele foi meu primeiro estágio, foi super, aprendi demais Você lá. trabalhou na Isabel Na Jaco? Isabel Jaco também foi muito bom. O Hugo Hamilton. Hugo Hamilton. É que o Hugo Hamilton, ele era sócio, foi sócio a vida inteira do Tadeu Batista. Sim. E aí, em algum momento, eles separaram. E aí, eu fiz estágio com o Hugo, porque o Hugo tem uma experiência de prédio gigantesca. Sim. E aí eu fiz com ele estágio, foi muito bom, foi um ano também. Aí assim, eu trabalhei assim uns 3, 4 meses com o Mustafa Bucar também, que é um grande arquiteto que nós temos aqui em Goiânia, mais Que pra são fazer estilos coisas diferentes. menores. E aí foi no Gustavo Pena. Então, eu acho assim, aí você fala, Vitor, mas de tudo um pouco mesmo. Então, eu acho assim, Para quando você a pessoa não conseguir, assim, sabe, você ter você ter certeza, né? certeza, por exemplo. Eu peguei uma pessoa que faz só interiores, na época o Giovanni fazia muito interiores Sim. e mais interiores de loja, essas coisas. Então, eu peguei essa coisa. Depois eu fui para uma pessoa que foi para, aí eu fui pro Hugo primeiro, aí depois o Hugo Só foi a prédio. parte de arquitetura, de prédio. Então, assim, para trabalhar com pessoas que aí eu via que o layout tinha que estar no prédio, porque eu via muito isso. Que às vezes a planta não tinha um layout, era só um quadrado Era o ali que jogado. não dava para colocar Quando eu era nada. estagiário, eu E eu falo, participei de gente, escritório como assim. assim vocês estão fazendo isso? Então, assim, a gente era de muito de questionar. Então, aí a gente conseguiu fazer os projetos irem mudando a cara, né? Então, eu falo assim, uma história. A gente fala que são 10 anos, mas a gente é muito rápido. Tanto é que a gente foi, quando o Arthur estava lá, Arthur Casa estava lá com a gente, ele falou assim, essa etapa que vocês estão, em 6 meses, tem um projeto aqui que tem 3 anos que não está. Você vê o tanto que vocês são correria. A gente chegava lá e dizia, meu Deus do céu, Vocês fazem esses já estão aqui, acontecer. eu não tô nem acreditando. Faz Eu falei assim, acontecer. Os gênios que fazem nós acontecer. vamos lá, bota pressão e o trem acontece. Mas eles ficam meio doidos com a gente por conta disso. Porque o bom do arquiteto é realizar. Sim. Não é só fazer o projeto ficar na prancheta. Então, quando a gente fala que a gente manda foto e tá realizando, eles ficam loucos. E no contrato do pessoal da Arthur, eles vêm aqui vistoriar a obra, dar uma olhada, 6 meses, eles ficam meio impressionados, assim, de tanto que tem sido feito. Porque, às vezes, um prédio desse é super complexo. A gente tem feito muito rápido. Eles, por exemplo, o prazo desse prédio, eles fazem uma casa. Aham. De tanto de complexidade que são os detalhes deles. O processo de vocês sempre tem um início, meio e fim, sabe? Você não se perde em algum lugar. E assim, é claro que a gente tem uma equipe incrível, isso também que eu tenho que agradecer até. A minha equipe do escritório de arquitetura é muito boa, a gente divide lá em 4 equipes, que é a parte de conceito, que é arquitetura conceito, arquitetura, que é a parte até legal, que aí faz essa parte. Isso, ok. Aí depois a parte de executivo, que aí faz a parte de executivo de arquitetura, essas coisas, e tem a parte de interiores. Na verdade, a gente está com uma turma lá corrigindo alguns projetos, porque deu uma demanda de correção, mas na verdade são 3 times ao todo. Mas o interior de vocês entram na parte de área comum dos prédios e alguns decorado, né? decorados. Sim. E a gente tem ainda alguns apartamentos que estão fazendo que de 2 anos para lá, Ok, que não mas a gente não finalizou. tem pego mais. Por conta de... Mas você fala, por que você não quer, Vitor? Porque, na verdade, eu quero dar a atenção necessária. E, às vezes, se a gente faz muita coisa e eu não estou presente, porque, de repente, o cliente quer falar comigo e eu, às vezes, não estou conseguindo falar com ele. Sim, não consegue Então, dar tem que dar a atenção necessária. Por isso que eu falo, o arquiteto, que se for novo, até se for os veteranos aí, eu acho que a gente tem que explicar para o nosso cliente como que a gente trabalha. Sim. Porque eu vejo muito cliente reclamando para mim de outros profissionais. Por quê? Porque eles não sabem como é que trabalha. Como é que é o Vitor, processo? eu posso perguntar para o meu arquiteto isso? Eu falei assim, gente, claro que pode. Ai, Vitor, será que vai incomodar ele? Não, eu falei assim, não, gente, mas se você quer Tá no mudar um escopo, móvel, tá no isso. escopo. É. Então, assim, às vezes as pessoas tratam isso muito com informalidade. Por isso que eu acho assim, vamos virar a chave para o profissionalismo. Tem as etapas, deixar tudo muito claro para o cliente. Às vezes a gente faz uma reunião de personalização para explicar para o cliente o processo de personalização. Uma reunião é só para explicar como é que funciona. Por quê? Porque se o cliente não entender como é que funciona, às vezes ele não vai querer fazer ou vai querer fazer a personalização. Então a gente explica muito isso. Então a gente acha isso muito importante. E isso mesmo, um escritório pequeno, assim, na verdade iniciante, com um integrante. Sim. Na mentoria da Lynx Brasil, a gente fazia isso, assim, a gente tratava de todos esses temas, assim, e um dos mais importantes, e que todo mundo achava super chato, era a parte de processos. Mas, assim, é muito... fundamental. Depois que você
cria todas as etapas, é tão automático, Mais Ctrl+C, fácil. Outra coisa, Ctrl+V. se alguém quiser voltar a alguma etapa, gente, nós vamos voltar essa etapa, eu posso cobrar novamente, estou fazendo um retrabalho. Ok. Então fica Tá muito acordado, claro, foi entendeu? mostrado, E isso eu acho explicado isso importante, porque a gente não pode ficar trabalhando assim, eu vou fazer porque eu amo. Eu amo também, mas a gente tem que ser remunerado por isso. Nós temos que nos posicionar. E a pandemia veio para mostrar a importância do arquiteto, gente. As pessoas estão valorizando demais as casas, Demais. os apartamentos, graças a Deus, tem um momento incrível, assim, vendendo muito apartamento. E então, assim, eu vejo assim, os clientes fazendo projetos incríveis, super diferenciados, porque a gente acaba tendo acesso a alguns projetos de alguns clientes, mas a gente vê assim, que eles estão investindo mesmo, assim, projetos muito diferenciados, O então a gente olhar fica para super orgulhoso. casa, Assim, pro lar, porque né? Ficou é o ainda